Eduardo Bolsonaro ganhou o green card. Hoje, oficialmente, ele está nos Estados Unidos numa condição de ser um imigrante permanente. Óbvio, o green card ele tem um tempo, né, de renovação e no final desse processo do green card ele pode se tornar cidadão americano. Processo normal, milhares de brasileiros dão entrada nesse tipo de documento, né? Qualquer um pode pedir. Mas por que o Eduardo Bolsonaro desperta tanta curiosidade nisso e tanta raiva de alguns da imprensa brasileira, uma imparcialidade de outros e uma visão mais a favor de outros? É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu não queria muito abordar a respeito o assunto sobre política nesse canal, mas eu não vejo outra maneira mais verdadeira de ser aqui. Eu quero criar um vínculo, eu quero conversar com você, eu quero conversar com você como se você estivesse na minha frente e abordar esse assunto para a gente tentar entender eh, qual é o caminho, o que está acontecendo no Brasil. Então vamos tentar separar por etapas, vamos pensar o seguinte, vamos tentar sair da caixa, tá? Vamos tentar enxergar essa questão fora da caixa. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos, fez um pedido de documentação para virar um imigrante permanente, né? Conseguiu, e a gente se pergunta, por que ele precisou fazer isso? É exagero? Será que ele não precisava ter feito isso? Hoje no Brasil nós vivemos num regime democrático total, que as pessoas têm pleno direito de defesa, a justiça é imparcial, as mídias são imparciais. A gente vive nesse sistema hoje no Brasil? O que você acha? Eu acho que não. Eu tenho a plena certeza que não. E aí você pode pensar aí, né, agora que você está me assistindo pela primeira vez. Ah, esse cara é bolsonarista. Não, não, não. Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Quando houve no Brasil, né, em 64, o golpe militar para alguns, a intervenção militar para outros, muitas pessoas foram exiladas do Brasil. Por quê? Porque elas entendiam que elas não tinham direito pleno de defesa, de direitos, de justiça. E elas saíram. Várias pessoas. Tem várias que a gente não faz ideia, que a gente nem lembra o nome, mas várias conhecidas. Artistas, né, cantores, atores, políticos. E eles tiveram que sair do Brasil, foram viver no Chile, na França, nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui no Brasil nós tínhamos um regime de exceção. E o que é regime de exceção? É a pessoa, ela não ter os mesmos direitos que outras têm. Ela não ter acesso a uma justiça imparcial, a uma ferramenta, né, da justiça trabalhando para você de maneira imparcial, total, né? E hoje a gente vive no Brasil casos como eu não quero entrar profundamente nesse assunto, mas a gente vive hoje situações, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o relator, a pessoa que está entrando com a ação, é a mesma pessoa que é vítima. E você não precisa pensar muito para saber que isso não pode. Não pode ter esse tipo de ação. E não pode também ter pessoa, o Supremo Tribunal Federal, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, ele serve como um árbitro. Ele tem que defender a Constituição Federal e ele é um árbitro. Então, por exemplo, alguém comete um excesso, o Supremo Tribunal Federal, olha, aqui não pode, ó, está aqui na Constituição que isso daqui não pode. Alguém faz algo correto e alguma instância de baixo age de uma forma que é inconstitucional, você chega no Supremo, o Supremo fala: não, 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 isso aí que você está fazendo está errado. Ele pode fazer isso, está aqui na Constituição. E hoje a gente vive um problema gravíssimo. Você concordando ou não com o que acontece hoje no Brasil, com o que aconteceu com o Lula antes, né, ele foi condenado em várias instâncias, aí tiraram a condenação porque não foi feita no lugar certo, foi feita em Curitiba, teve delações premiadas que hoje ninguém fala mais. Então,
O Jair Bolsonaro, sendo fã dele ou não, eu respeito, tá, mas assim, óbvio, pra mim ele é um boçal, tá. Mas quando você olha que ele hoje está preso e o motivo que ele está preso, comparado com as coisas que ocorrem no Brasil, é um negócio assim que você tem que pensar, você fala: "Cara, espera aí, tem alguma coisa errada". E o Eduardo, eu vou falar a minha opinião, por favor, não estou falando que estou certo, é a minha opinião. O Eduardo Bolsonaro hoje, se ele não tivesse saído do Brasil, ele estaria preso. Certamente que sim. Então, a atitude dele de ir para os Estados Unidos, levando em conta tudo que está ocorrendo no Brasil, eu acho que talvez, acho não, eu acredito que ele tenha feito corretamente para proteger ele e a família dele. Então você veja só, eu puxei essas notícias aqui, e eu achei curioso, porque você veja só, a Veja, né, escreve assim: "O que muda para Eduardo Bolsonaro após receber green card do governo?". Totalmente, né, cima, meio independente. É o Globo, já há algum tempo já a gente percebe que está tomando um outro caminho. Eduardo Bolsonaro recebe green card do governo Trump. O documento permite que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passe a viver nos Estados Unidos por tempo determinado. A gente já vai entrar nesse assunto. Aqui o Infomone, o que muda para o Eduardo Bolsonaro após concessão. Parecido, né? Agora olha só que curioso aqui, vamos puxar aqui a notícia no Google. Olha aqui o Sakamoto da UOL. Green card de Eduardo Bolsonaro custou 30 moedas de prata. Fazendo o quê? Fazendo uma alusão a Judas, né? Ele traiu a pátria. Mas aí eu pergunto, né? eh, Ele traiu a pátria e o pessoal que foi exilado antigamente, eles traíram a pátria também? O pessoal que esteve fora do Brasil, Caetano Veloso, Gilberto Gil, vários aí. Esses caras também traíram a pátria? Ou eles estavam procurando uma saída? Um regime que era autoritário, estava se comportando de uma maneira que oferecia, de certa forma, um risco, né. E você veja só, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, eu acho que a democracia, ela tem que estar aberta para todos os espectros possíveis. Você não pode jamais deixar de um lado poder falar, tem que deixar, a democracia é isso. Dizem até, né, eu esqueci a pessoa dona dessa frase, mas que fala que a democracia de todos os regimes é o menos pior. E é, você tem que, por exemplo, eu não sou a favor de ter partido comunista no Brasil, eu acho um absurdo, eu acho que deveria ter progressista, eu acho que deveria ter um partido social democrata, eu acho que até tem, mas comunista não faz é um absurdo. Porém, é democracia. A maioria entendeu que ele tem que estar aí? Tem que estar aí. Agora o que não pode ter é cerceamento de liberdade, porque isso é grave. Hoje acontece com ele, hoje acontece com o outro. Eu acho que o Eduardo, na minha opinião, duvido muito que isso um dia chegue para ele, eu estou começando agora, sou muito pequeno, mas eu acho que o Eduardo ele tem algumas posições, assim, que eu questiono muito. Sabe, principalmente a questão das amarrações que ele faz políticas. Porém, ele tem que ter liberdade no país dele, ele é brasileiro. Não é porque ele é filho do Bolsonaro e o Bolsonaro, na minha opinião, sofre algumas coisas que não tem o menor cabimento, mas não pode ter cerceamento de liberdade, ameaça, condução das braços da União, do Brasil, que ofereçam um risco para qualquer um que traga o contraditório. E isso é perigoso. Então, tipo assim, resumindo, a minha opinião, lembrando que isso é uma opinião, tá, gente? É minha opinião. Eu acho que ele tá fazendo certo para defender a família dele, porque no final, aqui no Brasil hoje não oferece muita garantia e segurança. Nós estamos tudo de perna pro ar. Não é assunto do vídeo, mas eu quero bater na tecla. O INSS foi roubado bilhões de reais. Isso aí não vai dar em nada. Bilhões, não é milhões. Bilhões, tá. Eu não estou falando de direita ou de esquerda, eu estou falando que houve um esquema violento disso, e não vai dar em nada.
Parece que agora o Jacques Wagner tá meio na alça de mira aí da investigação, só que você sente que hoje vai ter algo realmente real acontecendo no Brasil para punir quem tem que ser punido? Eu não sinto isso. Sinceramente, eu não sinto. Eu tenho receio. Eu não tenho nenhuma posição política aí conhecida no Brasil, não sou político, não sou nem nada, mas eu como cidadão sou, né, chefe de família, tenho filhos, eu me preocupo com todo mundo. Eu me preocupo com o futuro de todo mundo. E quando a gente vê uma notícia dessa aqui, do que muda Eduardo Bolsonaro receber green card no governo Trump. Isso aqui me preocupa bastante, porque isso daqui é, é, a, é a ponta de um iceberg que é gravíssimo. Por que, que esse cara tem que morar nos Estados Unidos? Por que, que ele tá indo para lá? Por que, que ele precisa pedir green card? Entendeu? Então é uma coisa assim, ó, eu quero até ler isso aqui com vocês. Ex-deputado Eduardo Bolsonaro ganhou concedido pelo governo do presidente americano Donald Trump, documento que autoriza um cidadão estrangeiro a viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo determinado, sem necessidade de permissões adicionais. Não, tem que renovar, tá? Na verdade, tem que renovar. A medida também vale para esposa, filhos do ex-parlamentar, é automático. Quando você consegue o green card, se você tem filhos menores de 21 anos, você passa para os filhos, a esposa é automático. Eduardo mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Sua residência mais recente é uma mansão de mais de 6 milhões de reais, localizada em Salt Lake, uma área nobre do estado do Texas, conforme revelado pelo Intercept. Olha só que tendenciosa essa notícia. Vamos lá. 6 milhões de reais é 1 milhão de dólares. Uma casa de 1 milhão de dólares nos Estados Unidos não é uma coisa muito para rico, não, tá? Não tô falando que não é uma condição de vida boa. Mas muita gente é muito comum casas de 1 milhão de dólares nos Estados Unidos. Se for um condomínio melhorzinho, tal. E pelo que eu sei, umas notícias que eu vi anteriormente, essa casa é alugada. E uma casa de, por exemplo, eu falo por mim, porque eu já pesquisei bastante sobre isso, porque eu já tive, eu quase fui morar nos Estados Unidos uma vez, eu já morei no Canadá com a minha esposa um tempo, então eu tenho uma noção mais ou menos de custo de moradia. Hoje uma casa de 800, 700 mil dólares nos Estados Unidos, que é quase o valor dessa daí, você aluga uma casa dessa por 2.000, 2.200 dólares, dependendo da região dos Estados Unidos. Isso é bem comum, tá? Um valor que para nós é muito dinheiro, porém para a economia americana, para quem vive lá, né, é, não é algo impossível, né? E o Bolsonaro, o Eduardo, eu acredito eu que ele tenha recursos, né? Uma vez eu lembro que o pai dele mandou dinheiro para ele também, que foi mó bafafá. Mas isso é uma bobagem, né? Isso daqui é uma informação que não tem, né? Sei lá. O que me preocupa aqui é por que, que esse cara tem que morar nos Estados Unidos. Aí vamos ver aqui o Globo. Eduardo Bolsonaro recebe green card. Vamos dar uma olhada, passadinha por cima do governo. Eduardo, paz, estudar, por exemplo, no país. Residência, concessão corre no meio da tensão, diante das novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre uma série de produtos. Tá botando assunto da tarifa, né? Já falei sobre isso no canal aqui. É né, uma coisa complicada que pode nos afetar. No mês passado, Eduardo Bolsonaro. Isso aqui é interessantíssimo. No mês passado, Eduardo foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Eduardo foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista, ocasião que Jair Bolsonaro, seu pai, foi condenado a 27 anos de prisão. Gente, tem um problema aí. A gente vive uma situação bem obscura no país hoje. E se fosse o contrário, digamos que fosse ao contrário, tá? Isso me despertaria um certo medo, porque assim, ó, é um assunto, uma coisa que é comum, que você ouve muito falar, quando houve a perseguição dos judeus ali inicialmente, antes da Segunda Guerra Mundial, começou a acontecer na Europa, principalmente quando Hitler chegou ao poder, a Alemanha começou, o partido nazista começou a tomar conta ali de toda a Alemanha,
ou começou a perseguição, sempre começa devagar, né. Primeiro você começa a evitar a pessoa, daqui a pouco você não fala mais com essa pessoa em aspecto nenhum, você proíbe as pessoas de ir no negócio dela, aí essas pessoas começam a ser proibidas de andar na calçada, aí daqui a pouco essas pessoas são tiradas de casa e você não vai falando nada. Você fala: "Ah, eu não tenho nada a ver com isso", até que chega um momento que você tem a ver com isso, porque acontece com você, acontece com alguém perto de você. Então isso me preocupa bastante. E era isso que eu queria hoje trazer esse assunto, acho que eu prolonguei demais esse vídeo, mas, eu fico bastante preocupado com o fato desse cara ter que ficar nos Estados Unidos. Ficar por ficar, né, não tem por que sair daqui, porque aqui tá tudo bem e tal, e tem gente às vezes que reclama bastante, né, tudo bem, mas me chama bastante atenção essa esse ponto que nós chegamos, né. Se você ficou até aqui, eu te agradeço demais. Obrigado por bater esse papo comigo, né, me ouvir, mas converse comigo, por favor, deixa um comentário aqui no canal, traga tema. Se você concordar, fala aí, se você discordar, traz esse papo, é legal, vamos conversar. Eu penso em um dia chamar pessoas para a gente fazer live, bater papo, conversar sobre temas. Isso daqui também é uma grande terapia para mim, eu poder falar com alguém, tá bom? Se inscreva no canal, deixa curtir o pacote do YouTube, né, deixa a curtida aí, e espero que você fique aí até o próximo vídeo, tá bom? Fui.